Presidente, senhoras e senhores senadores presentes, senhores e senhoras ouvintes da TV Senado, sou o presidente Arcigo Urgax, é com muita satisfação que venho a essa tribuna para falar sobre a indicação do poeta e escritor Carlos Nejar ao Prêmio Nobel de Literatura 2017. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nem tudo nos jornais hoje em dia são más notícias. Uma novidade que pensei na imprensa recentemente me deu muito orgulho e uma certa dose de esperança. Este ano temos mais um brasileiro indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Falo do Carlos Nejar, exímio poeta, ficcionista, tradutor, crítico literário brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras desde 89 e da Academia Brasileira de Filosofia e, mais recentemente, membro honorário da Academia Brasiliense de Letras. Senhor presidente, para nós que tivemos Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, poder estar aqui falando... tantos poetas brasileiros importantes estão aqui falando sobre Bernardo Ellis, a minha cidade, Corumbá de Goiás, de Goiás Velho e Corumbá, Cora Coralina, falar de Carlos Nejar é com muita satisfação. Listar os inúmeros galardões que recebeu ao longo de uma carreira mais que frutífera seria interminável. Foram comendas, títulos, troféus e prêmios, como o Monteiro Lobato de melhor livro infanto-juvenil e o Machado de Assis de melhor romance, oferecido pela Biblioteca Nacional, para pressionar apenas alguns, nobre presidente. Publicou diversos livros de poesia, ensaios e novelas, entre as quais destaca-se os laureados O Poço do Calabouço e Os Viventes. Presenteou-nos com robusta história da literatura brasileira, da Carta de Caminha aos Contemporâneos, obra magistral de mais de 1000 páginas que traça o panorama da literatura produzida no Brasil desde seus primórdios até o dia de hoje. Até hoje em dia. Denunciou em estrofes mínimos contínuas pareiras de 2 versos, a sorte atroz do Rio Doce, morto pela cobiça de uma mineradora. Todo mundo lembra do acidente de Mariana, e Nejar estava lá fazendo essa publicação. Em poema épico, longo, sofrido, mencionou também o Capibaribe e o São Francisco, cursos d'água ameaçados pelo descuido letal dos homens. Para quem não sabe, o rio Capibaribe está em Recife e o rio São Francisco é o rio da integração nacional. Comparou a lama que desceu da barragem de Mariana à lama que se derrama sobre as instituições políticas brasileiras, que invade a economia e come ministros. Lamentavelmente, essa é, aspas, frase do nosso querido indicado para o Prêmio Nobel da Literatura. Diz que o Rio Doce é Brasil, mas falou também rios vivos, abundantes do seu Guaíba, no Rio Grande do Sul. Cantou ventos, a dor e o amor, o homem fortalecido, arraigado em sua terra natal. Por meio das palavras, brincou com o tempo, numa poética ilimitada, perene, que alcança muito além das adjacências do verso. Falou de Deus. Colheu para nós a arte de 2 mestres da literatura. Suas traduções tornaram acessíveis aos leitores em língua portuguesa grandes textos do genial contista argentino Jorge Luiz Borges e do admirável poeta Pablo Neruda. Carlos Nejar semeou a poesia brasileira pelo mundo. Teve livros seus traduzidos para o inglês, o espanhol, o francês e o alemão, entre outros idiomas. O reconhecimento do seu trabalho já vai muito além de nossas fronteiras. Influente revista literária de Princeton, nos Estados Unidos, considerou como um dos grandes escritores da atualidade. Foi o único brasileiro a figurar em uma lista de 50 autores contemporâneos. Também foi considerado um dos 37
poetas chaves do século, na publicação espanhola Poesias e Poéticas do século XX, na América Hispânica e no Brasil, de 1997. Esse habilidosíssimo artífice das palavras talvez seja um instrumento para que se ajuste a algo que para mim é quase uma injustiça histórica. Quiçá traga em outubro o tão ansiado Nobel de Literatura para essas terras, que viram nascer Jorge Amado, Cecília Meirelles, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Clarice Lispector, ainda acrescento Bernardo Ellis, o meu querido estado de Goiás, e Cora Carolina. Entre outros tantos artesões de textos memoráveis, eternos e plenos de tudo o que o brasileiro tem de universal, em suas particularidades, suas dores, seus amores e sua humanidade. O Brasil, o povo brasileiro e nossa língua portuguesa, mestiçada e maravilhosa, espera há tempos esse reconhecimento. Parabéns pela indicação, mestre Carlos Nejar, e boa sorte na disputa